Torcida corintiana, segura essa porque o clima nos bastidores do Parque São Jorge segue pegando fogo. O Corinthians tem um novo presidente, e quando eu digo novo é só no cargo, porque de figura conhecida ele não tem nada. Osmar Stabil, que era o primeiro vice de Augusto Melo, assumiu de vez a presidência após a decisão do Conselho Deliberativo e vai carregar essa responsabilidade pesada até o fim de 2026. O curioso é que mesmo sendo o braço direito do Augusto no papel, ele se tornou quase um opositor dentro da mesma gestão, bateu de frente em alguns pontos e agora é justamente quem herdou a cadeira principal. O destino gosta de brincar com o Corinthians, e dessa vez não foi diferente. Para entender o tamanho dessa reviravolta, é só lembrar que tudo começou com o afastamento e depois o impeachment de Augusto Melo, que caiu em meio a uma crise política e financeira. O Osmar já vinha tocando barco como interino, tentando apagar incêndio atrás de incêndio, e agora tem em mãos a caneta oficial para comandar um clube que não vive dias fáceis. A eleição foi indireta, feita pelo Conselho, sem participação do sócio-torcedor. Entre quase 300 conselheiros, 264 votaram, Stabil levou a melhor com uma vitória esmagadora. Foram 199 votos, uma diferença brutal sobre os concorrentes. Roque Cittadini, velho conhecido da política alvinegra e que sempre gera muita discussão com suas entrevistas, ficou com 50 votos. Já André Castro, que tentava se lançar como terceira via, falando em aporte financeiro bilionário, promessa de pagar transfer ban, investimento imediato, acabou com apenas 14 votos, além de um voto em branco perdido ali no meio. Essa vitória larga mostra a força de quem já estava dentro, de quem tinha as articulações feitas, conversava nos bastidores e carregava a máquina administrativa na mão. O torcedor até chegou a se animar nas redes sociais com a possibilidade de alguém novo como André Castro aparecer, muito pela promessa de dinheiro entrando e a solução rápida para as dívidas. Mas no fim das contas, a política do clube falou mais alto, e prevaleceu a confiança em quem já vinha conduzindo o processo. O discurso de Castro soava tentador para quem vive a angústia do transfer ban, da falta de reforços e da pressão por resultados. Ele chegou a falar em 500 milhões de reais entrando logo de cara para sanar pendências e dar fôlego ao caixa. Só que dentro do conselho, essa proposta não encontrou eco. Faltou musculatura política, e no Corinthians isso pesa tanto quanto um gol em final. E aí entra a questão, mesmo que o estatuto não permita a reeleição, como Stabil assumiu em caráter de tampão, ele poderá sim concorrer novamente no fim de 2026. Ou seja, se fizer um bom trabalho agora e conquistar confiança, tem chance de se manter no poder por ainda mais tempo, algo que pode mudar bastante o rumo da história recente do clube. O torcedor sabe que a política do Corinthians é tão decisiva quanto o que acontece dentro de campo. Presidentes entram, saem, mas as marcas de suas gestões ficam por anos. O detalhe é que Stabil assumiu num momento absolutamente crítico. Além da bagunça política, herdou dívidas gigantes, pressões por reforços, cobrança da Fiel que não aceita mais desculpas e ainda a bomba do transfer ban. Foi com ele que o clube deu entrada em propostas para tentar convencer o Santos Laguna a aceitar um pagamento parcial referente ao caso Félix Torres. A última oferta, segundo ele próprio, já foi parar na FIFA para que o órgão ajude a intermediar. O Corinthians se propôs a quitar 70% do valor, que não é aquele número seco de 33 milhões divulgado, mas algo ainda maior quando somados juros, impostos e outras taxas. A conta passa dos 40 milhões de reais. E o mais complicado, o Santos Laguna já não tem paciência, porque lá atrás pediu negociações e nunca foi atendido. Agora olha com desconfiança para qualquer tentativa de acordo. Mesmo assim, Stabil mostrou jogo de cintura, conseguiu renovar contrato com a Nike em termos melhores, deu alguns passos importantes na tentativa de organizar minimamente a casa. Ele entrou como bombeiro, apagando incêndios que já estavam consumindo o clube, e ainda tenta respirar em meio a toda essa pressão. E claro, uma das perguntas que mais apareceram logo após sua confirmação foi sobre Fabinho Soldado, homem forte do futebol, figura contestada por parte da torcida e até dentro do clube. A resposta foi direta: não haverá mudanças por enquanto. Fabinho segue sendo cobrado, mas continua tocando futebol. O presidente deixou claro que confia nele e que, neste momento, não vai mexer nessa estrutura. Isso, porém,
não encerra o debate. Dentro do Corinthians existe uma cobrança forte para que volte a existir um diretor estatutário de futebol, cargo que não é ocupado desde a saída de Rubão. É um papel importante porque ajuda a dividir responsabilidades, evita a concentração exagerada em apenas uma pessoa. Muitos acreditam que Fabinho está sobrecarregado, que virou porta única para empresários, agentes e jogadores. Se não tiver acesso a ele, não tem negociação. Isso acaba travando reforços, atrapalhando a gestão de pessoas e criando um ambiente pesado. Stabil sabe que pode ser a hora de nomear alguém para esse posto, mas a escolha precisa ser certeira. Não adianta colocar amigo, apadrinhado, tem que ser alguém que entenda de futebol, porque caso contrário vira mais um problema na conta. A política, como sempre, se mistura ao campo. Enquanto o presidente lida com conselhos, estatutos e transferências, Dorival Júnior tem dor de cabeça para escalar o time. E olha que a semana é decisiva. O Corinthians encara o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, em um duelo que vale vaga na semifinal. Só que o elenco está remendado. Hugo Souza, que vinha sendo um dos destaques, foi convocado para a seleção brasileira e isso bagunçou ainda mais o calendário. Ele se apresenta para os jogos contra Chile e Bolívia, marcados para 4 e 9 de setembro. O detalhe é que a CBF alterou a data do jogo de volta da Copa do Brasil, que agora caiu justamente no dia 10, um dia após a partida da seleção na altitude. Se Hugo jogar contra a Bolívia, a logística fica quase impossível. Mesmo sem atuar, o retorno já é apertado. Vai depender de voo fretado e de uma recuperação física relâmpago para estar em campo. O Corinthians sabe que não pode abrir mão dele numa decisão, e aí começa a pressão em cima da confederação, da comissão técnica da seleção e até da própria organização do torneio. No meio disso, o clube ainda anunciou a renovação do volante André Luiz, cria do Terrão, que desde os 9 anos veste o manto alvinegro. Ele foi relacionado pela primeira vez recentemente, não chegou a entrar em campo, mas teve seu contrato valorizado. A multa rescisória, que era de 28 milhões de reais para o mercado interno, quadruplicou, e para fora do Brasil subiu para 100 milhões de euros, seguindo a linha dos novos vínculos firmados pela diretoria. Isso mostra que, mesmo em meio à crise, o clube segue tentando proteger seus jovens talentos, evitando que saiam a preço baixo. Enquanto isso, no departamento médico, a expectativa gira em torno de Memphis Depay, que vem se recuperando de lesão muscular. O jogador já publicou em suas redes um "I'm back, baby", mostrando confiança no retorno. O clube informa que ele já iniciou a transição com bola e deve estar à disposição. A dúvida é se Dorival vai arriscar colocá-lo no gramado sintético da Arena da Baixada, justamente pelo risco maior de lesão. E para complicar ainda mais, Dorival não terá Yuri Alberto, não terá Carrilho, não terá Martins e ainda sofre com Rodrigo Garro, que sente dores no joelho e precisa ser preservado em alguns jogos. A lista de desfalques é extensa e o treinador terá que apostar nos garotos para povoar o meio-campo e segurar o rojão. A estratégia é uma incógnita. Dá para colocar força máxima já no primeiro jogo, arriscar perder peças importantes e comprometer o clássico do fim de semana, ou dosar energias, tentar segurar um resultado razoável fora de casa e decidir tudo na Neoquímica Arena? Essa é a dúvida que ronda o CT Joaquim Grava. O certo é que, com tantos problemas, qualquer ajuda é bem-vinda. E a volta de Memphis, mesmo que por alguns minutos, pode ser um diferencial. Aos poucos, a reconstrução política e esportiva do Corinthians vai se misturando. Stabil assume em definitivo, Dorival tenta montar o time com o que tem, e o torcedor fica na expectativa de que, de uma vez por todas, o clube encontre equilíbrio dentro e fora de campo. O desafio é gigantesco, e o tempo corre contra. O que já está claro é que a pressão não vai diminuir, pelo contrário, só aumenta. Quando a gente fala de Corinthians, não dá para separar completamente o que acontece dentro de campo daquilo que acontece fora dele. O futebol é jogado com a bola, mas também é decidido nas salas fechadas do Parque São Jorge. E nesse ponto existe uma questão que tem tirado o sono da Fiel, a centralização de poder nas mãos de Fabinho Soldado. Ele se tornou a figura mais influente no departamento de futebol, acumulando funções que em outros tempos eram divididas entre diferentes pessoas.
O resultado disso é um acúmulo de responsabilidades que, na visão de muitos, está sufocando o clube. Empresários reclamam que não conseguem sequer oferecer jogadores porque não têm acesso a ele. Dirigentes de outros clubes afirmam que as negociações ficam travadas, e até dentro do elenco existe a sensação de que tudo depende da vontade de um único dirigente. Isso não é saudável, nem para quem ocupa o cargo, nem para a instituição. Osmar Stabil sabe disso e, apesar de ter garantido a permanência de Fabinho nesse momento, deixou aberta a possibilidade de trazer de volta o cargo de diretor estatutário, que não existe desde a saída de Rubão. Esse diretor é alguém que, pelo estatuto do clube, tem o peso de representar o futebol dentro da política, funcionando como uma ponte entre o conselho e o departamento que mais move paixões. A última gestão que teve esse formato foi marcada por erros, escolhas ruins de nomes que não conseguiram corresponder, e por isso parte da torcida olha com desconfiança. Só que o próprio cenário atual mostra que talvez essa seja a única saída para equilibrar as coisas. A verdade é que quando um único dirigente concentra poder demais, a chance de erros aumenta. E no caso de Fabinho, isso já é visível. O Corinthians perdeu jogadores da base porque não conseguiu organizar as negociações a tempo, viu empresários se afastando por não terem acesso direto, e até deixou de avançar em reforços por falta de dinamismo. O futebol é muito rápido, as oportunidades surgem e somem num piscar de olhos, e se você não tem uma equipe robusta, com gente dedicada a cada parte do processo, acaba ficando para trás. Foi isso que aconteceu no episódio de Cauê Furquim, por exemplo. O garoto tinha tudo para ser aproveitado no elenco profissional, mas por falta de atenção na renovação, acabou indo embora para o Bahia, que pagou a multa e levou o atleta. A narrativa oficial tenta mostrar que foi uma escolha da família, mas na prática o Corinthians falhou em acompanhar o processo de perto. Esse tipo de situação deixa claro como a ausência de uma diretoria de futebol mais estruturada cobra o seu preço. E não é só sobre contratar ou vender jogador. É também sobre gerir pessoas, cuidar do ambiente, manter a base conectada ao profissional. A saída de figuras como o Chicão, que fazia essa ligação entre os garotos e o elenco principal, deixou um buraco enorme. Hoje, quem deveria estar cuidando disso está atolado em reuniões, negociações, cobranças de empresário, e não consegue dar atenção às necessidades mais humanas do futebol. E quem conhece bastidores sabe que gerir pessoas é tão importante quanto escalar bem o time. A comparação com o que aconteceu em outros clubes brasileiros mostra isso claramente. O Palmeiras, por exemplo, estruturou sua diretoria com diferentes funções, cada uma com um responsável, e os resultados vieram dentro de campo. Alexandre Matos cuidava de negociações, Barros dava suporte em outras frentes, João Paulo Sampaio trabalhava com a base. Cada peça tinha sua função, e juntas montaram um projeto vitorioso. O Corinthians, por outro lado, apostou na concentração de poder, e os resultados não apareceram. Não se trata de copiar modelos, mas de entender que um clube do tamanho do Timão não pode depender do trabalho de um único dirigente. E aqui entra outro ponto, a necessidade de escolher alguém competente, não apenas alguém de confiança política. A história mostra que nomear diretores apenas por amizade ou por alianças internas nunca deu certo. O torcedor já viu passar nomes que ocuparam a cadeira, mas não entregaram nada de concreto. O risco agora é repetir o mesmo erro. Stabil terá que mostrar que está disposto a buscar alguém com conhecimento de futebol, alguém que saiba lidar com empresários, que entenda de mercado, que consiga conversar com treinadores e jogadores. Porque se for para colocar mais um nome apenas para agradar conselheiros, melhor nem mexer. O torcedor, cansado de promessas vazias, espera que dessa vez o cargo seja levado a sério. E se isso acontecer, pode ser um divisor de águas. Imagine uma estrutura em que o executivo de futebol cuida das negociações, enquanto o diretor estatutário fica mais próximo do elenco, da base, do vestiário. A chance de erros diminui, porque um compensa a falta do outro. Hoje, com tudo nas costas de Fabinho, qualquer falha vira um problema enorme. E não é exagero dizer que isso já afetou contratações importantes. Quantos reforços poderiam ter vindo se houvesse mais pessoas envolvidas, mais pontes abertas, mais portas de entrada? Além disso, o excesso de poder costuma gerar uma soberba perigosa.
Nos corredores, já se fala que Fabinho não ouve ninguém, que toma decisões sozinho, e que isso está criando um ambiente pesado. Quando alguém se sente intocável, é aí que os erros começam a se acumular. A frase é antiga, mas nunca deixou de ser verdade: a soberba precede a queda. O Corinthians precisa aprender com seus próprios erros. Já centralizou o poder em outras gestões e pagou caro por isso. Agora tem a chance de corrigir o rumo. Enquanto essa discussão acontece fora de campo, dentro das quatro linhas Dorival Júnior segue tentando montar um time competitivo em meio a tantos desfalques. E isso mostra ainda mais a importância de uma diretoria organizada. Porque não basta cobrar do treinador se o clube não dá condições. O elenco sofre com transfer ban, sofre com dívidas, sofre com saídas inesperadas, e o técnico precisa se virar para armar a equipe. Se houvesse uma estrutura mais sólida, talvez as soluções viessem com mais rapidez. Talvez as renovações fossem melhor conduzidas, talvez as contratações chegassem em tempo, talvez a base fosse usada de forma mais estratégica. A torcida, por sua vez, observa tudo isso com desconfiança. Já viu promessas de projetos que nunca saíram do papel, já acreditou em soluções mágicas que não chegaram, já se decepcionou com dirigentes que falavam bonito, mas não entregavam nada. Agora, o desejo é de mudança real. Osmar Stabil assumiu como bombeiro, mas se quiser ficar na história, precisa mostrar que sabe ser construtor. O desafio é gigantesco: equilibrar as contas, negociar com credores, resolver o transfer ban, dar respaldo ao treinador e, ao mesmo tempo, reorganizar a estrutura política do futebol. E essa reorganização passa diretamente pela escolha de um diretor de futebol. É um passo que pode parecer burocrático, mas que tem impacto direto no campo. Porque se você divide funções, se você coloca gente competente para cuidar de cada detalhe, o resultado aparece em forma de time mais forte, elenco mais equilibrado, menos improviso. O Corinthians não pode mais viver de improviso. Precisa de planejamento, de estratégia, de visão de longo prazo. Por isso, cada vez que o assunto vem à tona, a pressão aumenta. Torcedores, conselheiros, até gente do mercado já fala abertamente sobre a necessidade de reforçar a diretoria. E a expectativa é que Osmar Stabil ouça esse clamor. Ele não pode repetir o erro de outros presidentes que ignoraram o cargo e depois pagaram caro. Essa pode ser a chance de virar a página e dar ao clube um novo rumo. O recado da torcida é claro: chega de amigos, chega de apadrinhados, chega de decisões políticas. O Corinthians precisa de competência. No fim das contas, tudo isso mostra como a política e o futebol estão entrelaçados no clube. Não adianta pensar só no próximo jogo se fora de campo as coisas não funcionam. O Corinthians é gigante demais para viver de improviso. Precisa de estrutura, de organização, de dirigentes que saibam tomar decisões e de um presidente que tenha coragem para mudar o que precisa ser mudado. Osmar Stabil tem a oportunidade de mostrar que não está ali apenas para completar mandato, mas para escrever seu nome de verdade na história. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O burburinho no mundo do futebol brasileiro ganhou força nas últimas horas, e segundo informações que circulam nos bastidores, Juan Cuadrado, estrela da seleção colombiana e referência em clubes europeus, estaria prestes a assinar um contrato milionário com o Corinthians, trazendo um impacto direto não apenas no futebol paulista, mas em todo o cenário nacional. Fontes próximas ao clube afirmam que o acerto envolve cifras astronômicas, que poderiam redefinir a política de contratações do timão nos próximos anos. Cuadrado, conhecido por sua velocidade, habilidade nos dribles e capacidade de decidir jogos em momentos cruciais, já tem experiência consolidada na Europa, tendo passado por clubes de peso como Juventus e Fiorentina, o que faz do rumor algo que mexe com a imaginação da torcida corintiana, sempre ávida por grandes nomes. O jogador colombiano, que acumula participações em Copas do Mundo e Copas América, teria despertado o interesse de outros clubes brasileiros, mas a negociação com o Corinthians parece ter ganhado força devido à ambição do clube em reforçar seu elenco de forma significativa. A chegada de um atleta desse calibre poderia mudar a dinâmica do time, influenciando a forma como o técnico organiza a equipe e como os adversários se preparam para enfrentar o timão.
O mercado brasileiro de futebol nunca viu algo com essas proporções envolvendo jogadores de destaque europeu na fase final de suas carreiras, e isso gera um clima de expectativa e ansiedade entre torcedores e jornalistas especializados, que tentam confirmar se o rumor se concretizará. A estratégia de comunicação do Corinthians ainda não comentou oficialmente sobre a possível contratação, mas fontes extraoficiais garantem que os detalhes financeiros já estariam encaminhados e que a assinatura do contrato seria apenas uma questão de dias, o que mantém a torcida em alerta máximo. Analistas esportivos começam a avaliar como o Quadrado se encaixaria na estrutura tática atual do Corinthians, considerando seu estilo agressivo, velocidade pelas pontas e habilidade em bolas paradas. Elementos que poderiam potencialmente transformar partidas e até influenciar o desempenho do time em campeonatos nacionais e continentais. A expectativa é que, caso o negócio se concretize, Quadrado não apenas eleve o nível técnico do Corinthians, mas também atrai a atenção da mídia internacional, tornando o clube paulista um ponto focal no radar global de transferências. Tudo indica que o anúncio oficial, quando ocorrer, provocará uma onda de repercussão sem precedentes, unindo torcedores, críticos e amantes do futebol em um único burburinho que parece não ter fim. A chegada de Juan Quadrado ao Brasil, se confirmada, promete movimentar não apenas os cofres do clube, mas também a mente de quem acompanha futebol de forma apaixonada, ansiosa por testemunhar o impacto de um talento europeu nos gramados do Campeonato Brasileiro. Em um verdadeiro choque de culturas futebolísticas que desperta curiosidade, especulação e entusiasmo entre os amantes do esporte, que passam a imaginar como será a integração do colombiano com jogadores locais e estrangeiros do elenco alvinegro, criando uma narrativa que já começa a se tornar épica mesmo antes da assinatura final do contrato. O suposto acerto milionário de Quadrado com o Corinthians também desperta discussões sobre a capacidade do futebol brasileiro de atrair jogadores de elite vindos da Europa, algo que há décadas é tratado mais como exceção do que regra. No cenário atual, clubes como Flamengo e Palmeiras já demonstraram ambição financeira, mas a chegada de um atleta com a história e o currículo de Quadrado poderia estabelecer um novo paradigma, trazendo não apenas qualidade técnica, mas também uma visibilidade internacional que poucos brasileiros conseguem gerar em termos midiáticos. Torcedores do Timão já especulam sobre como o colombiano se adaptaria ao futebol paulista, conhecido por seu ritmo intenso e partidas fisicamente desgastantes, algo que poderia exigir ajustes táticos significativos do treinador, caso o rumor se concretize. A movimentação nos bastidores sugere que a negociação incluiu não apenas salários elevados, mas também cláusulas de performance e bonificações, um reflexo do interesse do Corinthians em garantir que Quadrado esteja totalmente motivado e comprometido com o sucesso da equipe. A imprensa esportiva, por sua vez, acompanha cada passo do rumor, analisando o histórico do jogador em grandes torneios, suas passagens por clubes europeus e o impacto que sua chegada poderia ter em partidas decisivas, principalmente em competições como a Copa Libertadores, onde a presença de um atleta de renome internacional poderia fazer a diferença em momentos cruciais. Dentro do clube, a expectativa é de que a assinatura de Quadrado se transforme em um marco, não apenas para a gestão esportiva, mas também para a própria torcida, que já se mobiliza nas redes sociais com mensagens de boas-vindas e especulações sobre a formação ideal do time com a chegada do colombiano. Especialistas apontam que a experiência internacional de Quadrado, sua capacidade de atuar tanto pelos flancos quanto em posições mais centrais, e sua inteligência tática adquirida ao longo de anos na Europa poderiam servir como modelo para jogadores mais jovens do elenco, inspirando uma nova geração a elevar o padrão técnico e competitivo do Corinthians. Rumores indicam ainda que a negociação incluiu aspectos logísticos e pessoais, como a adaptação da família do jogador, infraestrutura de treinamento e até projetos de marketing que poderiam capitalizar a presença de Quadrado na cidade de São Paulo. Entre torcedores e comentaristas, o assunto gera debates acalorados sobre a viabilidade do contrato, o impacto no equilíbrio do elenco e as expectativas de títulos, criando uma narrativa que mistura entusiasmo, cautela e uma boa dose de imaginação sobre como o futebol brasileiro pode se reinventar a partir da chegada de um nome internacionalmente reconhecido. Se confirmado, o acerto milionário não apenas reforçaria o Corinthians, mas também reescreveria parte da história recente do futebol brasileiro, mostrando que o país ainda é capaz de atrair talentos de ponta,
Mesmo em um cenário financeiro global competitivo e desafiador, isso acende uma chama de esperança e ambição que ressoa em cada esquina do futebol nacional, transformando o rumor em uma quase certeza que movimenta torcedores, dirigentes e jornalistas em igual medida. A chegada de Quadrado ao Corinthians, caso se concretize, promete revolucionar não apenas a dinâmica do time, mas também a forma como o futebol brasileiro é percebido internacionalmente, trazendo uma atenção midiática inédita para o campeonato nacional e colocando o Timão em evidência frente a clubes de elite mundial. A movimentação financeira e a negociação milionária refletem a ambição do clube em consolidar-se como protagonista, não apenas em competições locais, mas também em torneios continentais, onde a experiência e a habilidade de um jogador europeu de alto nível podem determinar o sucesso ou fracasso de campanhas inteiras. Rumores indicam que o colombiano já teria discutido detalhes contratuais relacionados a salários, premiações e até imagem, elementos que reforçam a ideia de um compromisso sólido e planejado para o médio e longo prazo. A torcida, por sua vez, vive um clima de expectativa quase febril, com grupos organizados, redes sociais e fóruns de discussão recheados de especulações sobre a possível formação do time, a química entre Quadrado e os principais jogadores e o impacto em jogos decisivos. Especialistas em futebol brasileiro comentam que a chegada do colombiano poderia estimular outras negociações de alto nível, abrindo caminho para a chegada de mais jogadores com experiência europeia e transformando a competitividade do campeonato brasileiro, elevando a média técnica e atraindo a atenção de patrocinadores internacionais. Por outro lado, críticos questionam se a adaptação de Quadrado ao estilo físico e rápido do futebol brasileiro seria imediata, apontando que mesmo jogadores de talento internacional podem enfrentar dificuldades de entrosamento e ajustes de ritmo em novos campeonatos. O rumor, no entanto, continua firme, alimentado por informações de bastidores, movimentações de agentes e declarações discretas de pessoas próximas ao clube, criando um clima de antecipação e ansiedade que dificilmente se dissipará antes da confirmação oficial. Analistas já imaginam como a presença de Quadrado poderia impactar a estratégia do Corinthians, com jogadas de linha de fundo, dribles desconcertantes e precisão em bolas paradas, além de potencializar a performance de outros atletas que teriam no colombiano uma referência direta de qualidade e experiência. A repercussão nas redes sociais é imediata, com torcedores discutindo possíveis números, comparando o Quadrado com ídolos históricos e criando uma expectativa que transcende o campo, atingindo áreas de marketing, mídia e patrocínios. O clima de suspense é, portanto, perfeito para o Corinthians, que mantém sua estratégia de silêncio oficial enquanto o rumor se espalha e provoca um burburinho que movimenta a cidade de São Paulo, a imprensa esportiva e os fãs de futebol em todo o país, tornando a possível contratação de Quadrado um dos assuntos mais comentados e aguardados do momento. Além do impacto esportivo, o rumor da contratação de Quadrado pelo Corinthians também alimenta especulações sobre os efeitos econômicos e comerciais para o clube, considerando a dimensão milionária do contrato e a visibilidade que um jogador de renome internacional pode gerar em patrocínios, direitos de imagem e engajamento nas redes sociais. Especialistas em marketing esportivo destacam que a chegada de um atleta desse nível poderia transformar a base de torcedores, aumentar vendas de camisas e ingressos, e até atrair investidores estrangeiros interessados em associar suas marcas a um clube com apelo global. O burburinho em torno do colombiano também evidencia a força das redes sociais, onde torcedores criam memes, vídeos de expectativas e comparações com momentos históricos do Corinthians, consolidando uma narrativa que ultrapassa o campo de jogo e se transforma em fenômeno cultural. Enquanto isso, rumores indicam que a diretoria do clube teria elaborado um plano de integração para Quadrado, incluindo adaptações no calendário de treinos, acompanhamento nutricional, suporte linguístico e ações voltadas à adaptação familiar, tudo para garantir que o jogador esteja confortável e totalmente focado em sua performance. Analistas esportivos levantam a possibilidade de que a chegada de Quadrado influencie a forma como o técnico estrutura o meio-campo, as linhas ofensivas e o uso estratégico das laterais, aproveitando a versatilidade do colombiano, que pode atuar tanto como ponta quanto em posições mais centrais, adicionando profundidade tática e flexibilidade ao elenco. Além disso, a expectativa de uma estreia em clássicos e jogos decisivos já provoca debate sobre seu impacto psicológico nos adversários, que precisarão lidar com um atleta de experiência internacional, reconhecido pela capacidade de desequilibrar partidas. O rumor,
por mais que ainda não seja confirmado oficialmente, cria um efeito multiplicador, envolvendo torcedores, jornalistas, comentaristas e patrocinadores em discussões acaloradas sobre o futebol brasileiro, sua competitividade e a capacidade de atrair talentos globais. No plano estratégico, a chegada de Quadrado poderia servir como catalisador para uma nova fase do Corinthians, incentivando melhorias na estrutura do clube, aumentando a atenção da mídia e elevando expectativas de títulos, especialmente em torneios continentais onde sua experiência europeia e internacional seria decisiva. As redes de rumor continuam fervendo, alimentadas por insiders do futebol e fãs apaixonados, gerando uma narrativa intensa, cheia de suspense, expectativa e especulação sobre como um nome do calibre de Quadrado poderia transformar o futebol paulista e brasileiro, transformando o boato em um fenômeno que movimenta tanto o mercado quanto a imaginação coletiva da torcida corintiana, ansiosa por confirmar a notícia. No plano esportivo e simbólico, a possível chegada de Juan Quadrado ao Corinthians não apenas eleva o nível técnico da equipe, mas também reforça a ideia de que o futebol brasileiro ainda pode atrair jogadores de renome mundial, mesmo em um cenário de competições europeias extremamente valorizadas financeiramente. Rumores indicam que o colombiano teria recebido propostas de outros clubes sul-americanos, mas a oferta milionária do Timão, aliada à possibilidade de liderar um projeto ambicioso, teria pesado na decisão, consolidando a narrativa de um acerto que promete repercussão nacional e internacional. A torcida, cada vez mais envolvida, projeta cenários em que Quadrado se torna a peça-chave em partidas decisivas, criando jogadas de linha de fundo, desarmando defesas adversárias e participando ativamente da construção ofensiva do time, elevando a média técnica e o impacto psicológico sobre rivais. Entre jornalistas e analistas, o debate gira em torno do encaixe tático do colombiano, suas condições físicas após anos de Europa e a influência de sua experiência em Copas do Mundo e torneios continentais sobre os jogadores mais jovens. Internamente, fontes indicam que o Corinthians está preparando uma estratégia de comunicação para anunciar o contrato, mas mantendo o suspense para gerar expectativa e engajamento midiático, aproveitando o burburinho que já se espalhou entre torcedores e especialistas. A negociação, segundo rumores, envolveu detalhamentos contratuais complexos, incluindo bônus por desempenho, metas individuais e coletivas, participação em ações de marketing e até cláusulas relacionadas à imagem, reforçando a ideia de um compromisso robusto e de longo prazo. O impacto de sua possível chegada também é analisado sob a perspectiva de motivação coletiva, onde jogadores existentes poderiam elevar seu nível de desempenho, inspirados pela presença de um atleta que representa um padrão de excelência global, capaz de transformar treinamentos e jogos em momentos de alta intensidade competitiva. Além disso, especula-se que Quadrado poderia atuar como referência estratégica para a formação de futuras gerações, guiando jovens talentos e influenciando o estilo de jogo do Corinthians, unindo técnica, velocidade e inteligência tática, elementos que poderiam redefinir a identidade do clube em campo. A expectativa, portanto, não se limita apenas à performance individual do jogador, mas envolve toda a estrutura do clube, a percepção da torcida e a atenção do mercado esportivo, transformando o rumor em um fenômeno que mistura ambição, suspense e desejo de glória, consolidando a ideia de que a contratação, se confirmada, seria histórica e mudaria significativamente o cenário do futebol brasileiro, criando um impacto que se estenderia muito além das quatro linhas do campo e nas redes sociais. O rumor envolvendo o Quadrado e o Corinthians também levanta discussões sobre a influência de contratos milionários na gestão esportiva e na competitividade do futebol brasileiro, com especialistas destacando que a chegada de um atleta com currículo europeu e internacional poderia servir de catalisador para mudanças estruturais dentro do clube, como melhorias em treinamento, preparação física, logística de viagens e acompanhamento médico especializado, tudo para potencializar o desempenho do colombiano e, por consequência, do time como um todo. Analistas de mercado apontam que a visibilidade proporcionada por Quadrado poderia transformar patrocinadores nacionais e internacionais, aumentando investimentos, acordos de licenciamento e parcerias estratégicas que beneficiariam diretamente o Corinthians, consolidando sua posição como protagonista dentro e fora de campo. Torcedores criam expectativas sobre partidas decisivas, clássicos e campanhas em torneios continentais, discutindo nas redes sociais como o colombiano poderia se adaptar ao estilo físico do futebol brasileiro,
sua interação com companheiros de elenco e o impacto na formação tática, criando um clima de antecipação e debate que movimenta tanto a imprensa quanto o mercado esportivo. Rumores adicionais indicam que negociações com agentes do jogador incluíram cláusulas de imagem, presença em eventos promocionais e ações de marketing, reforçando que a contratação não se limita ao desempenho em campo, mas também ao fortalecimento da marca do clube e à construção de uma narrativa midiática envolvente. A possível chegada de Cuadrado gera ainda especulações sobre o efeito motivacional para jogadores mais jovens, que poderiam se inspirar no colombiano e elevar seu próprio nível técnico, criando um ciclo positivo de desempenho coletivo. A imprensa esportiva debate ainda como o Timão poderia explorar a versatilidade do jogador, atuando tanto pelas pontas quanto em funções mais centrais, garantindo profundidade tática e adaptabilidade durante a temporada. Elementos que poderiam fazer diferença em jogos decisivos e influenciar a estratégia de adversários. O rumor, por mais que ainda careça de confirmação oficial, já movimenta o cenário esportivo e midiático, transformando a expectativa em quase certeza e tornando a possível assinatura de Cuadrado um dos assuntos mais comentados do futebol brasileiro, com repercussão nacional e internacional, capaz de redefinir padrões de mercado, elevar a competitividade do campeonato e criar uma narrativa envolvente que mistura técnica, ambição e estratégia, consolidando o boato como um fenômeno que atravessa a lógica do campo de jogo e se transforma em um marco cultural dentro do futebol. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!